Salve, salve, concurseiros e concurseiras de plantão. Olha só, meus caros, nobres amigos. Primeiramente, muito boa noite a você que me acompanha. Feliz de tê-lo aqui, estudando para concurso público, correndo atrás de algo melhor para a vida de vocês. E você vem e se depara com direito processual penal militar. Aí você fala assim, cara, a vida pega surpresa pra gente, mas puta merda, é bem safe não. Mas olha só, deixo claro pra você que é um conteúdo que a gente vai brilhar, a gente vai ter sucesso nele e a gente vai gabaritar essa parte. Nossa aula hoje, muito me vê dando aula de penal militar, mas hoje é processo penal militar. Nossa aula referencial PM Espírito Santo. Tá. Quando a gente pega o edital, o último, né? O que acontece, filho? Hoje, a parte de concurseiro, o concurseiro hoje, isso aqui, filho, não é mais um hobby, um lazer, um algo que você faz nas horas vagas. Isso aqui se tornou algo profissional. Isso aqui é algo profissional. Então, algo profissional, não admitimos aventureiros, amadores, nisso aí não. Então, concurseiro é algo profissional. Logo, se eu espero para estudar um negócio chamado edital aberto, eu estou culminando. Se eu espero o edital aberto para estudar, eu estou indo para o fracasso, o insucesso. Logo, hoje, por ser algo profissional, eu já vou estudando mesmo sem ter edital nenhum aberto. Então, o que eu faço? Eu pego o último que teve e vou me baseando por ele. Até porque, normalmente, quando tem mudança, é de 10% a 20%. Não faça isso das mudanças. Você pega o CFO de Minas, quem já acompanha aqui, foi o que eu fui aprovado. Teve, mudanças mínimas do edital do ano 2020 para 2021. Exceção de uma lei ou outra, mudança no formato, quantidade de questões. E boa. Nos outros editais dificilmente muda muito, 10% a 20%. Então, logo estudando pelo edital antigo, estou bem na fita, já estou avançado, beleza? PMES, conheço pessoas que estão lá fazendo curso, conheço oficiais de lá, top. Quem é daí sabe, o Espírito Santo é um estado bonito, estado bacana, como todos os estados têm seus pós e contras, mas enfim, é um concurso que eu recomendo. Então, beleza. Então, nós vamos estudar Direito Processual Penal Militar. Eu, com base no último edital, eu vejo que a matéria de processo penal militar é pequena. Logo, cada um de vocês tem competência para acertar as questões que vão ser cobradas dela, com tranquilidade, assistir nossas aulas e adquirindo os cursos do Monstro Concurso. De antemão, peço que deixe seu like, ou você dê ao término dessa revisão hoje. Se você gostar, você viu que foi válido, né, e tudo, siga as páginas do Monstro, segue também o nosso Instagram, que a gente fica feliz de poder somar força com vocês. Top! Então, vamos lá. Quando eu começo a estudar, ver lá, o principal tópico é aplicação da justiça na verdade, o principal tópico lá não é esse não. O principal tópico ali vai ser da Polícia Judiciária Militar. A gente, tanta matéria que a gente vai confundindo. E aqui a gente dá aula no canetão, no bate-pronto, para isso mesmo.
Olha só, quando eu estou estudando o Código Penal Militar, que é uma parte mais gostosa, principalmente no que diz respeito ao crime, eu vejo lá um motim, um revolta, violência contra o superior, uma deserção, peculato, concussão, corrupção passiva ativa, desrespeito ao superior, desacato ao superior. É bacana, conduta tal, crime tal. Só que tem um trem que a gente pouco dá valor, que é isso aqui, ó. A pena. Lembrando que no Código Penal Militar, a gente tem pena principal e tem uma pena acessória. Beleza? Então eu tenho penas. Às vezes ela vai ser de um mínimo e máximo, reclusão, detenção, são as mais comuns. E aí, filho, fica uma interrogaçãozinha na mente. Como que eu vou chegar naquela pena justa, exata, na medida da ação do autor, de forma que eu não seja injusto, de forma que eu não seja parcial, eu tenho que chegar naquela exata. Porque quando você pega penas com mínimo e máximo, que é o mais comum do direito penal militar, eu falo 2 a 30, 6 meses a 2 anos, tem no meio termo ali, nesse lapso temporal de pena, do mínimo e do máximo, eu tenho um lugar aqui, ó, que vai ser a justa e exata medida repassar para esse cara. E como que eu chego nisso? Através do processo penal militar. Então, ou seja, o processo penal militar eu consigo ali materializar e chegar a uma eventual condenação ou eventual absolvição. Tranquilo? Então, por isso que é a importância. Quando a gente chega ao conhecimento de um crime, ou ele é através, normalmente, ele é através de 2 formas que você toma conhecimento de um crime militar. Como? Primeiro, através da prisão em flagrante militar. Ou seja, e a prisão em flagrante? A gente vê lá no Código de Processo Penal Militar. É o que está acontecendo, acabou de acontecer, perseguido logo após encontrado ou encontrado logo depois nas circunstâncias que façam presumir ser o autor. Ou eu vou receber uma notícia de crime e que nessa notícia de crime vai vir relatando normalmente algo pretérito. Bacana. Totalmente algo pretérito. Beleza. Através disso, grande parte, como ser nesse aqui, eu tenho que ter, como é algo pretérito, chega só uma notícia, às vezes algo sem muitas certezas, sem ali provas consistentes, somente com indícios ali, eu tenho que ter algo que investigativo. Então eu tenho que ter algo investigativo. Pô, professor, mas quem faz a investigação não é Polícia Civil, Polícia Federal? Sim. Mas não de crime militar. Vai lá na Constituição Federal, artigo 144, você vai ler as funções da Polícia Civil. Realizar a investigação, tal, exceto crimes militares. Nós estamos numa seara, filho, militar. Então, quem vai fazer a investigação, todo esse serviço investigatório, vai ser a própria instituição militar. Então, a PM investiga? Sim. Crime militar. A PM, então, faz o serviço da PC para crime militar. Sim. Assim. Porque nós temos o nosso código específico, Código Penal Militar. Nós temos o nosso direito processual penal militar, o Código de Processo Penal Militar específico. Então, a gente vai fazer esse procedimento investigativo. Dentro desse procedimento investigativo, filhão,
Aí nós vamos ter que saber duas coisas. A questão, na verdade seriam três. A questão de quem é a polícia judiciária militar. Eu tenho que saber o que é esse instituto chamado delegação. E tenho que saber as peças investigativas. E é isso aqui, filho, que nós vamos entender um pouquinho na aula de hoje. E que principalmente é a matéria prevista do edital no último para PM do Espírito Santo. Né? Pois bem, vamos começar a explicar isso aqui de uma forma teórica para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Né? Beleza. Quando ocorre um crime militar, chega a notícia de um crime militar, essa figura da outra polícia judiciária militar, que tem um fundamento legal no artigo 7º da LNH, para as instituições militares estaduais, né, que é o comandante de força e unidade. Então, esses caras, ele automaticamente, chegou o conhecimento dele e tudo, ele vai mandar instaurar um inquérito policial militar. Né? Ele é uma das pessoas autorizadas para instaurar procedimento investigativo, né? Inquérito, procedimento, questão do inquérito policial militar. Então ele vai mandar instaurar esse procedimento. Como o pessoal já sabe, aquele raciocínio jurídico, quem deveria fazer esse procedimento investigativo era ele mesmo, ele que é a autoridade judiciária militar, só que por ele estar cheio de funções, bem como ele ter uma prerrogativa e ter essa autonomia, ele faz isso aqui, ó. Ele aplica esse instituto da delegação e ele delega essa função. No Código de Processo Penal fala por tempo limitado e para aquele caso em específico, delega. E ele faz a delegação. Mas ele faz a delegação para quem? Para qualquer militar do seu batalhão? Para membros da Polícia Civil? Como é que funciona essa delegação? Ele delega para um rol de militares dentre os seus comandados, que é esse grupo do oficial. Então, uma delegação para procedimento investigativo, né, e o que nós vamos falar do IPM, ele é delegado para um oficial. Um sargento pode fazer inquérito policial militar? Um subtenente pode? Totalmente oficial. Quem vai estar lá investigando, que vai receber essa delegação, ele tem que ser superior ao investigado. Nós estamos falando de meio militar, algo pautado em dois pilares, hierarquia e disciplina. Não existe pessoas iguais no meio militar. No meio militar nós somos uma fila única. Sempre vai ter um à sua frente e um à sua retaguarda, no que diz respeito à superioridade. Sempre vai ter no mínimo mais antigo e mais moderno. Olha que interessante isso. Não temos pares. Então, ou seja, eu tenho que ser quem estiver investigando, para ele ter autonomia e liberdade para trabalhar, ele tem que ser superior ao investigado. Mas se não for superior, o código traz um termo chamado ser mais antigo. O que é, professor? Ser mais antigo. É eu, do mesmo posto ou graduação, eu como encarregado do investigado,
Só que eu vou ter um critério de antiguidade, que eu sou considerado, entre aspas, superior. Tem muita gente que fala, antiguidade é posto. Né? O que é esse critério de antiguidade? Às vezes eu ter sido promovido antes que o cara para esse novo posto. Aí tá beleza. E quando eu tenho um militar, seja o militar da reserva, no caso aqui, ó, da reserva, reformado, digo mais, e o reconvocado. Como funciona o critério de antiguidade? Olha só, quando eu tenho uma dessas figuras, tenho investigado aqui, o delegado aqui, exemplo, esse cara aqui é um segundo tenente e o encarregado, autoridade delegada, ele também é o segundo tenente. Só que esse aqui foi promovido no dia 25/12 de 2015. Em 2017 foi para a reserva. Esse aqui foi promovido dia 25/12 de 2020. Observe-se que esse aqui foi promovido essa função muito antes que esse. E sabemos que esse é um critério a ser observado, esse critério de promoção. Só que esse cara aqui, ele é um da reserva, um reformado, um reconvocado. E esse cara aqui, ele está na ativa. Anote aí. O simples fato do cara ser um militar da ativa, vírgula, no que diz respeito à antiguidade, quando os dois militares são do mesmo posto, vírgula, o fato de ser da ativa torna-se mais antigo do que o militar inativo ou estando na situação de reconvocado. Aconteceu comigo, cheguei aspirante na companhia, tinha um segundo tenente reconvocado. Ele foi até subtenente, foi promovido quando ele foi para inatividade, promoção imediata, voltou, já quer ser reconvocado, beleza. Cheguei aspirante está abaixo do segundo tenente, beleza. Chegar, prestar continência, pá, normal, todo respeito pela história, né, e a trajetória trabalhada. Beleza, passou 6 meses, fui promovido segundo tenente, eu da ativo e ele é convocado. Mudou, quem chegava prestar continência para mim era ele. Entendeu como é que é essa dinâmica? Da antiguidade aí, quando estamos falando somente do militar da reserva, reformado e inativo, em comparação com o militar ativo, o ativo ele vai ter essa questão, essa precedência, vai ser considerado superior, beleza? Então essa delegação, pessoal, nada mais é que o cara que realmente deveria fazer o serviço, ele vai repassar para um dos seus oficiais. E falamos esses critérios dele ser superior mais antigo e explicamos como funciona cada uma dessas coisas. Bacana? Top! E esse cara, ele vai fazer, né, esse encarregado, e ele vai iniciar o IPM dele. Lembrando que o IPM dele é um procedimento investigativo. Ah, professor, e se o cara descobrir a notícia, quando a gente viu ali, que ele pode receber a notícia do crime através do APF de crime militar ou notícia de crime. Beleza. Daqui, se eu recebo no APF, eu posso ter duas opções. Ou esse procedimento vai ter tudo prontinho, ele vai ter ali vítima, autor, testemunha, né? Presenciou fato, filmagem, todas as documentações, cara de serviço, comprovação de viatura que ele equipou, armamentos,
enfim, extrato de registros funcionais. E todas essas informações podem subsidiar a opinião do titular da ação penal militar, que é o membro do Ministério Público, ou isso aqui pode ser incompleto, insuficiente para subsidiar a ação desse cara. Logo, daqui, eu tenho que instaurar o empenho. E se esse aqui for válido, não tem necessidade de ser IPM. Se eu recebo a notícia do crime, que normalmente vai ser o quê? Um fato pretérito, aqui também eu vou ter um IPM. Entendeu como é que funciona isso? Então, normalmente, dos crimes, tirando aqueles crimes que tem um rito específico, leia-se processo de execução, processo de submissão, esse aqui vão seguir esses fatos. Esse aqui, no caso que não precisa de IPM. Então, IPM vai ser só quando no APF eu tenho substâncias incompletas ou quando eu recebo notícia do crime, o fato pretérito IPM. Beleza? Então, esse procedimento aqui, pessoal, IPM, inquérito policial militar, isso aí cai em todo concurso. Não tem como a gente fugir dele. Beleza? Então, quando eu vou aí, acompanho no Código de Processo Penal Militar, quando vem falando do crime, aconteceu um crime militar, o que ali o oficial deve fazer, mesmo onde instaurar o IPM, o que deve ser feito, ir no local do crime, isolar, colher provas, né? Ele tem outro tópico que é o quê? Formas de ser iniciado. Forma de ser iniciado. Nós temos 5 formas de ser iniciado. Primeira, seja pela autoridade judiciária com competência na jurisdição daquele local. Segundo, uma determinação de uma autoridade superior. Às vezes, um membro da corregedoria determina que seja instaurado IPM dentro da jurisdição, da circunscrição de responsabilidade da autoridade judiciária militar. Ele não está naquele local, ele pode determinar. Beleza? O MP também pode. 3. A vítima, através do seu representante legal, pode também solicitar a instauração do IPM. 4. E 5º, lá fala da sindicância, da apuração da sindicância, que na verdade é um procedimento administrativo, da seara administrativa. No final lá, concurso pelo cometimento do crime militar. Pode embasar também a instauração. Isso aqui o que pega... O juiz pergunta a você, meu caro concurseiro de plantão, que está me assistindo, o juiz pode mandar instaurar inquérito policial militar? Tararara. Não pode. Somente na seara comum. No Código de Processo Penal comum pode. Olha que interessante e estranho isso, né? O Código de Processo Penal comum ele pode mandar instaurar IPM. No Código de Processo Penal militar não pode. Logo isso, quanto tem diferença? Bizu processo. Quando você estuda penal militar e penal comum, seja matéria processual ou matéria do penal propriamente dito, a diferença entre os códigos é sempre cobrada no concurso público. Então a gente tem que ter total atenção a isso. Então anote que a figura do juiz não pode requisitar a instauração de inquérito policial militar. Beleza? Bacana. A parte principiológica aqui, princípios do inquérito policial militar. Por inquérito policial militar,
ele vai ter o que? O encarregado, ele vai ter o escrivão, ele vai ter o fato que aconteceu, alguma outra prova que possa vir junto a ele. Ele vai ter o prazo, que tem que acabar e começar, principalmente observando se o investigado está preso ou está solto. Se ele está preso através de uma prisão flagrante, foi convertido numa preventiva ou não. Ou se ele está solto. Então, isso aqui são coisas a ser observadas. Mas antes de entrar, eu quero falar dos princípios. Parte principiológica, eu decoro só esses aqui, ó. Anote aí. Discricionário, escrito, sigiloso, inquisitivo, dispensável e indisponível. E esses aí, filho, tem que ter atenção. Esses aí não dá para fugir dele, não. Então, quando eu tenho um procedimento discricionário, eu, enquanto carregado, vou conduzir minhas provas, toda a apuração da forma que eu quiser. Quando eu falo que ele é um procedimento escrito, é porque ele é os autos mesmo, a pastinha contendo as folhas, né? Todas as provas ali, oitivas, tudo. Quando eu falo que ele é um procedimento sigiloso, que ninguém pode chegar, deixa eu ver CPM. Aí chega o seu superior, deixa eu ver CPM. Não, fica, calma lá, isso aqui é um procedimento sigiloso. Exceção ao advogado, conforme o estatuto do OAB, autoriza esse povo a estar tendo acesso. Bacana, está autorizado, né? Beleza. Vamos lá. Inquisitivo. Eu não tenho, não é que se fala em ampla defesa aí, contraditório. Dispensável. Como aqui a gente próprio pôde perceber, ó, se nos autos IPM, nos autos da PF, eu já tenho ali todas as informações, eu não necessito de IPM. Tá vendo isso aqui, ó? Não preciso de IPM. Isso aqui nada mais é que o princípio de ser dispensável. Ou seja, eu posso dispensar um inquérito policial militar se eu tenho algum outro procedimento legalmente autorizado que eu contenho todas as informações para subsidiar a opinião desse cara aqui, ó, que ele sim é o titular da ação penal. E por fim, é um procedimento indisponível. O que é um procedimento ser indisponível? O que é ser indisponível? Que o IPM, ele pode terminar dessas duas formas. Ele vai terminar sendo arquivado, porque não houve crime militar, né? Não conseguiu provar, não conseguiu imputar o cara a autoria nem materialidade. Ou ele, o IPM vai virar processo. E se for para cá é porque realmente tem aquele ditado, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Então ele pode ser dessas duas formas, arquivado. Ah, não tem como provar, extinção de probabilidade, já prescreveu, né? Não tem como definir quem é esse cara. Ele vai virar processo aqui, o caldo está engrossando já. Então, IPM dessas duas formas, por isso que ele é indisponível. Eu não posso pegar o IPM e pura simplesmente engavetar ele. Eu tenho que dar continuidade aos trâmites, né? E chegar a esta ou a esta definição, né? Então, isso aí, fiquem de olho nesse mnemônico. Gosto de usar ele, porque o doutrinador faz um tanto, cara. Esse bizuzinho do decide aí, enquanto eu vou dar a volta na cidade. Gosto dele, gosto bastante, beleza? Vou apagar aqui, para nós voltar para outra etapa.
galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. A pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Meus caros, voltando da aula hoje, voltando pro próximo round, já voltei de visual diferente, daquele pausa, dei um tapa no cabelo, tava cabeludo, chapéu a barba, vamos voltar pro nosso tópico, né? Relembrando, nós estamos falando da PMES, lembrando, nós estamos falando de processo penal militar, e nós estávamos falando em específico, né, da questão por último, dos procedimentos investigativos, certo? Então, olha só, pessoal, quando a gente está falando dos procedimentos investigativos, o mais famoso que a gente vê cair em concurso público é o inquérito policial militar. O inquérito policial militar, ele é um dos procedimentos investigativos, né, existentes. Bacana. Só que pra você ter ideia, eu estava até conversando com um conhecido meu esses dias, já teve juiz, né? Já teve promotor, na verdade, que é... Lembra desse povinho aqui? Que é o que realmente importa para o processo? Juiz, promotor, MP. Essas pessoas que importam para o processo. As peças investigativas... elas subsidiam o trabalho desse cara aqui. Por quê? Pela função dele, por ser o fiscal da lei, é o cara que fiscaliza, é o cara que vai ali, defensor da sociedade, da Constituição. Ele
que vai analisar essa peça investigativa para poder materializar, digamos ali, processar a conduta praticada pelo sujeito ativo do crime, né? Porque uma coisa é eu fazer o quê? Adequar a conduta a um crime militar. Bacana. Outra coisa é dessa conduta eu conseguir materializar o quê? Uma pena. Eu vou ter que processar até chegarmos à pena. Chegando na pena para aplicar para o cara. Então, antes disso, eu tenho que ter uma peça investigativa ou qualquer outra peça informativa. Se eu tenho uma peça informativa, para informar o que? A autoria e a materialidade, de forma a comprovar, esse comprovar aqui chega a ser de forma relativizada. Como seria essa comprovação? Seria indícios. Do cometimento do crime militar. Esta figura aqui, que é os dois principais personagens, comprovando, esse cara oferece uma peça processual chamada denúncia. E o que eu estava falando com vocês anteriormente? Da questão de ser uma peça que tem um dos princípios ser dispensável. Ó, para você ter ideia, na nossa cidade aqui, um militar cometeu um crime comum. Crime comum. A polícia militar, ela tem uma das suas vantagens, que é não aceitar erros, não aceitar desvios de condutas militares. Ou seja, a nossa polícia militar aqui de Minas, ela corta reto. Bacana. Isso dá o quê? Uma credibilidade maior à instituição. Instituições que não admitem desvios de conduta, que tem uma penalização em cima, geram uma credibilidade perante a sociedade em geral. Top. Então, desses militares cometeu um crime comum. Só que chegou ao conhecimento da administração militar que esse militar cometeu um crime comum, a polícia militar gerou um procedimento interno, né, que aí já é de caráter administrativo, né, porque nós temos esferas, né, pessoal? Esfera civil, esferas administrativas, esfera penal. Lembrando que esta aqui é a última esfera, né, que eles chamam de última ratio. Bacana. Então a polícia militar, o militar cometeu um crime comum. A justiça militar abriu um procedimento interno para apurar a conduta na esfera administrativa. Por quê? Aqui em Minas nós temos o Código de Ética, né, que regulamenta as condutas. Se o cara tem um desvio de conduta, que às vezes não chega a ser crime, mas ela pode ser administrativa. A esfera administrativa ela tem um caráter punitivo também, né? Você tem várias punições, tem advertência, suspensão, prestação de serviço. E, inclusive, uma esfera penaliza tanto que ela pode chegar ao quê? A demissão. Ah, professor, na prática, a Polícia Militar aqui de Minas demite muito? Sim. Né? Não é aquele muito, todo mês tem 10, 20, não.
na empresas também, né? Até porque nós estamos falando de militares, muitos deles já com estabilidade, mas a estabilidade não é sinônimo, né, de perpetuação no cargo público. A estabilidade, ela, como diz o outro, ela te dá uma estabilidade. Ah, meu carro tem estabilidade na curva. Quer dizer que você não vai capotar? Lógico que não. Vai ser um pouquinho mais difícil de quem não tem estabilidade? Sim, mas pode vir a capotar. Então, às vezes, demissão. Então, esse militar cometeu crime comum, a polícia militar abriu um procedimento administrativo interno para apurar a conduta com base no Código de Ética. E esse procedimento interno, ele foi tão bem detalhado porque nele já vem todas as coisas que normalmente no IPM vai vir. Que é o quê? Todas as informações do fato, hora, local, filmagem, oitiva de testemunha, a oitiva do investigado. Nós vamos ter ali qualquer outra prova necessária ali anexada. Ou seja, eu tenho um códex ali, uma pastinha com todas as informações necessárias para embasar a decisão de quem? A decisão desse cara aqui, que é ele que vai avaliar. Então, ou seja, aqui na cidade, o promotor, mesmo sem um inquérito policial da Polícia Civil, somente com um procedimento administrativo, no seara administrativo, embasou a peça hora oferecida que é a denúncia. Então, ou seja, esse militar, ele está respondendo por um crime comum perante a justiça comum, bem como está respondendo um PAD, que é um processo administrativo, né, que vai gerar ali, pode vir a gerar a demissão dele. Então ele pode vir sofrer uma condenação na esfera comum de crime, bem como ter a sua demissão na justiça militar. Por que eu estou falando em conta esse caso? Para vocês entenderem que esses procedimentos investigativos, ele é dispensável. Porque se eu tenho algum outro procedimento investigativo que vai subsidiar a opinião, a ideia desse cara, eu posso dispensar o IPM. Porque o IPM vai ter a mesma coisa que vai ter ali. Entendeu? A gente tem que parar de ter aquela mentalidade, né? Pô, se o outro já tem um retrabalho, tem que ser esse procedimento? Não. Uma coisa quando eu estou nessa seara, né? Estou aqui, eu tenho o crime, eu tenho aqui a parte investigativa e tenho aqui a parte processual. Essa parte aqui, ela não oferece muitos direitos ao investigado. É meio limitado. Porque são procedimentos, às vezes, que não oferecem ampla defesa contraditória. São procedimentos inquisitivos. Lá do outro, quando eu chego na fase processual, em que eu vou ter o due process of law, que é o devido processo legal, aí essa parte sim já é mais garantista. É uma fase em que é ofertado maiores direitos ao investigado. Então a gente, enquanto estudando para esse concurso, a gente tem que ter uma ideia tanto do Código Penal Militar, que o Código Penal Militar ele vem explicando o que é o crime militar, né, que é necessário entender que o crime militar ele é um fato típico, ou seja, ele tem uma previsão legal, ele tem que ter uma previsão em uma lei tipificando aquela conduta, atrelando a ela uma pena,
desde que ela seja anterior. E essa previsão legal, ela tem que ser anterior ao quê? À data do fato do cometimento do crime. Bacana. Eu tenho que esse procedimento, essa conduta, desculpa, ela seja antijurídica ou ilícita. É aqui que a gente vê, na verdade, tanto nessa quanto nessa, que é a questão de ser culpável ou da culpabilidade, a gente estuda muito a questão das excludentes. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular de um direito. São coisas que excluem isso aqui. Exemplo, quando eu falo assim, um agente militar trocando tiro com os infratores, matou um cara. E aí vai ter o auto de prisão em flagrante, que é um procedimento de junção de informações para anunciar para esse cara o cometimento de um crime militar? Sim. Pode gerar a vir outro procedimento investigatório como IPM? Sim. Vai gerar isso tudo. Mas, se ficar comprovado que o cara agiu em legítima defesa, cancela o crime. Porque para eu ter um crime militar, tem que ter um fato típico, mais antijurídico, mais culpável, mais amoldar nas alíneas do artigo 9º do CPM. Bacana. Então, se o cara agiu em estado de necessidade, se eu excluir isso aqui, logo eu não tenho crime militar, porque é uma somatória. Bacana. Culpabilidade, capacidade de aplicar pena ao sujeito ativo. O sujeito ativo é maior de 18 anos. A data do fato, ele tinha noção do que estava acontecendo. Ele não estava com nenhuma outra coisa que tirava o discernimento dele. Amolda nas alíneas do artigo 9º. Quando eu falo alíneas do artigo 9º, lá vai ter o inciso 2º, em que eu vou ter 5 alíneas. Vai ter o inciso 3º, eu vou ter 4 alíneas. Certo? Bacana. Então eu tenho que entender isso, crime militar. E tenho que entender, quando eu estudo o processo, que é a da aula de hoje, a questão processual falando, em que eu consigo materializar isso aqui, processar. Quando eu processo, quem processa isso aqui é a justiça militar. Seja ela a Justiça Militar da União, seja ela a Justiça Militar Estadual. Lembrando que eu tenho essas duas justiças militares. Dentro dessas justiças militares, eu tenho ali o juiz, eu tenho ali o Ministério Público Militar, ou que atua na Justiça Militar, e tem ali o réu. Essas 3 partes formam um triângulo ali do devido processo legal. Bacana. Quando eu falo de justiça militar estadual, eu também vou ter a figura do juiz, do MP, do réu, formando esse triângulo. Obviamente, cada um com sua configuração. A figura do juiz, que eu estou falando ali, seria a questão do Poder Judiciário, o órgão julgador. Na Justiça Militar
nós temos a figura do juiz singular, que é o juiz auditor ou juiz de direito da justiça militar. E eu tenho o órgão colegiado, que é o Conselho de Justiça. Então, eu tenho algumas das coisas peculiares da Justiça Militar da União, tem algumas coisas peculiares da Justiça Militar Estadual. Bacana. O que eu tenho de mais peculiar da Justiça Militar da União que realmente diferencia da Justiça Militar Estadual? A figura do civil. Por quê? O civil, ele só comete crime militar, típico, jurídico, pago, mais artigo 9, se ele, como sujeito ativo, pode ser julgado e processado aqui. Tá bom? O civil, ele não pode ser julgado e processado aqui. Por que isso, professor? Constituição Federal. A Constituição Federal, meus caros nobres colegas concurseiros e concurseiras de plantão, ele vem falando o quê? A Justiça Militar da União julga e processa o crime militar, não se preocupando com quem é o sujeito ativo. Eu julgo e processo o crime militar, foda-se quem é o sujeito ativo. Qualquer um. Lá do outro, a Justiça Militar Estadual, ela vem e fala, eu julgo e processo o militar estadual. Opa! Comece a entender que a Justiça Militar Estadual, ela se preocupa com o que é o sujeito ativo. O sujeito ativo aqui, militar estadual. Quem é militar estadual? PM and BM. Então, a Justiça Militar Estadual aqui julga somente militar estadual. Logo, eu vou ter como réu aqui somente o militar estadual. Eu somente vou ter IPM na Justiça Militar Estadual em que o sujeito ativo vai ser um militar estadual, seja esse militar da ativa ou em situação de inatividade, da ativa situação de atividade, e o militar inativo, que subdivide militar da reserva, militar reformado. Bacana. Então vai estar lá investigado em PM, somente militar. Lá do outro que um IPM direcionado à Justiça Militar da União, eu posso ter como rol de sujeito ativo, militar da ativa, das Forças Armadas. Eu posso ter um militar ativo e inativo das Forças Armadas. Eu posso ter militar ativo e inativo das forças, das instituições militares estaduais, do PM do bombeiro, ativo e inativo, bem como civil. Aqui, o IPM, o investigado de um réu da Justiça Militar da União, pode ser qualquer pessoa. O réu da Justiça Militar Estadual, militar estadual. Um IPM da Justiça Militar Estadual, como autor, somente militar estadual. Um IPM da Justiça Militar da União vai ser qualquer pessoa como sujeito ativo. Bacana? Top. Dentro do IPM também, meus caros, vai ter toda essa junção. Então
Então, beleza, eu entendi a parte principiológica do inquérito policial militar, né? Eu entendi a parte da delegação, entendi a parte da autoridade polícia judiciária militar. E aí eu entendi a parte de junção de provas. Dentro do inquérito policial militar, eu posso ouvir vítima, ouvir investigado ou indiciado, posso e devo ouvir testemunhos, posso comunicar com esse povo aqui e necessitar de autorizações deles para que seja, por exemplo, mandado de busca e apreensão, posso pedir a preventiva, posso mandar de subsidiar e pedir um mandado de prisão fundamentar, posso quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica. Então, com um procedimento investigativo, eu tenho forma de comunicar com os, digamos, atores principais do processo e pedir coisas que vão embasar, que vão encorpar ainda mais todo esse procedimento investigativo. Investigar, meus casos, não é fácil, né? Não tem uma receita de bolo. Um crime de deserção, vai fazer isso. Investiga para mim um crime de motim. Ó, que mala. Investigue para mim o cometimento de uma crítica indevida. Ó, que mala. Tem que ouvir um tanto de gente, fundamentar, anexar um tanto de documento. Às vezes, né, ter esse aprofundamento, seja pedindo interceptação telefônica, pedido bancário, né? Às vezes tem informação ali que o investigado, permanecendo em liberdade, ele oferece grande risco para várias pessoas, então vou pedir uma preventiva. Então a parte investigativa é uma parte menor, mas ela é um leque aberto de opções, de coisas a serem realizadas. Bacana. Então, no final, ao término desse PM, eu tenho a parte no relatório, em que o encarregado ele vai citar de forma... vai sintetizar as principais coisas encontradas, elaboradas nesse procedimento investigativo. Sejam as pessoas que lhe ouviram, provas que lhe juntaram, prova testemunhal, prova material, seja prova pericial. Tem como também os pedidos, ofícios, anexos, né? E ali você vai fundamentar. Então eu, enquanto carregado, eu vou falar tudo que eu fiz e vou dar o meu parecer. Então, o encarregado ele emite parecer. A autoridade delegante, após receber o parecer, ele vai analisar. Ele vai olhar assim, concordo com o parecer do encarregado, da autoridade delegada. Vou homologar. Então, se ele concorda, ele homologa. Se ele discorda, ele, na peça, tá vendo que a peça que apareceu, o dele aqui chama-se solução. Na solução, ele vai avocar a decisão. Ou seja, ele vai discordar e, após tudo isso, ele envia os autos para quem?
para os figuras principais, que no caso primeiro vai chegar para a Justiça Militar, materializado pelo juiz, que depois vai iniciar uma série de tratativas entre os dois, até podendo chegar ao arquivamento, ao pedido de denúncia, que aí vai com o pedido de denúncia, após avaliado nesses trâmites entre os dois, vai iniciar o que nós chamamos do devido processo legal. Meus caros nobres concurseiros, estão conseguindo entender o que eu quis com a aula de hoje? Além de, fiz um pouco além até mesmo do que o edital previu, para a gente explicar, para a gente entender essa dinâmica processual, para a gente entender uma dinâmica penal-militar, processual penal-militar. A gente precisa conjugar e essas duas matérias precisam andar juntas. Eu sinto você que está estudando penal também, andar junto com o processo penal-militar, que aí você começa, então isso é por causa disso, aquilo é por causa daquilo. Isso fica muito mais fácil no seu cérebro de entender. Não são matérias difíceis, tá? São matérias que requerem um pouco de entendimento jurídico e um pouco de entendimento da área. Essas matérias militares, penal militar, processo penal militar, elas necessitam de uma atenção, um carinho especial. Não vá pensando, penal militar é igual ao penal comum. Processo penal militar é a mesma coisa. Não. Garanto a vocês, eu que estudei as duas, lapidei uma a mais. Sei que é diferente, muita coisa diferente. Mas para uma prova de vocês aí, PMS, não é bicho de 7 cabeças, tenho certeza que vão tirar com 10. Então, fico feliz de ter explicado essa questão da delegação, a questão da autoridade político-judiciária, a ideia da delegação, do procedimento investigativo, dessas partes, desde quando acontece o crime militar até uma condenação, eu vou ter ali a parte investigativa e a parte processual. Então entenda isso, entenda tudo por momentos, entenda o momento em que você está, que aí você vai ver e vai conseguir entender. Que Deus abençoe cada um de vocês, desculpa qualquer coisa, segue a gente nas páginas, redes sociais, @ruiter.martins. Beleza? Qualquer dúvida, manda pra gente, vai ser um prazer ajudar vocês a mudar de vida. Fique com Deus.